aqui dentro do quilombo. Os meus ancestrais, meu avô, meu bisavô nasceram aqui. E eu fui criada em Portão, aqui próximo, né? Que era tudo uma região só, não havia divisão de bairros, era só um quilombo mesmo, né? Então, certa vez, minha avó, né, desde pequena, ela foi me contando a história do quilombo Quingoma, toda a trajetória do quilombo Quingoma desde 1569. Me falaram que a gente era descendente dos 3 primeiros navios negreiros que chegaram aqui no Brasil, mais especificamente aqui na Bahia, trazendo escravizados, que a gente era oriundo desses primeiros escravizados do tronco linguístico bantu, e que nós fomos capturados na costa leste da África. Então ela me contava como foi chegado, chegou aqui numa grande tempestade, numa maré de março, e que o navio encalhou, um encalhou em Buraquinho, o outro aportou lá onde hoje é o Solar do Unhão, e o outro que seguiu para o sul da Bahia, que o destino dos 3 era o sul da Bahia, naufragou. Que ver com a minha mãe. Tá, vai lá na casa de mamãe para limpar sua mão, viu? Vai. Pode ir limpar a mão. Entendeu? E isso aconteceu por conta de que esses 3 navios iam para o sul da Bahia, mas por conta da maré de março, é um período que tem uma ressaca muito grande, e aí esses navios naufragaram. Esse navio que teimou em ir para o sul da Bahia naufragou, e os outros aportaram. Lógico que já vinham nesses navios também famílias pobres de Portugal e da Espanha, para começar a colonização do Brasil, segundo contavam os mais velhos. E aí cada família dessa recebeu um lote de escravizados para poder começar a construção das sedes, e foi dado a esse mesmo pessoal glebas de terra para que começasse então a colonização, entendeu? Então aqui praticamente a colonização do Brasil não começou lá em Porto Seguro, começou aqui nessa região do Recôncavo, com essas famílias que foram trazidas e foram deixadas, alguns escravizados para trabalhar na construção das sedes da fazenda em 1569, segundo contam os mais velhos, né? Então, é a partir dessa narrativa oral que vocês afirmam ser o primeiro núcleo de resistência negra. Sim, a partir dessa narrativa oral dessas pessoas mais velhas, era que isso era um segredo, eles tinham medo de falar, mas minha avó me contou em segredo e pediu que eu guardasse em segredo, que foi um pedido do esposo de minha avó, que era quilombola descendente, que ela era descendente do quilombo da Liberdade. Só que ela casou com o meu avô, que era daqui, né? Era quilombola daqui. Então, meu avô, antes de morrer, contou essa história para ela. E aí pediu que ela contasse, escolhesse um dos filhos ou netos e contasse. Ele contou para o meu pai, mas meu pai ficou com medo de contar para mim. Então, quem contou para mim foi a minha avó. Minha avó que me contou essa história. Ela foi contando aos pedacinhos, como se conta uma história lúdica, de forma bem, para que eu pudesse memorizar. E ela sempre perguntava: o que foi que eu lhe contei ontem? Aí eu repetia para ela: você esqueceu disso, disso e disso. Aí todo dia tinha esse processo de contar um pedacinho e perguntar o que foi que ela me contou, que era para saber se eu estava memorizando, se eu estava guardando isso mesmo. Então ela fez um processo didático muito importante, que depois de um tempo isso começou a voltar, a vir à tona, na medida em que eu tive um sonho que me falava de onde eu vinha, qual era a minha missão. Aí sonhava com os orixás, mesmo sem ter essa ligação, entendeu? Minha avó era muito espiritualizada, ela guardava, ela foi feita num terreiro, então ela tinha o baú dela, um baú enorme, cheio das roupas dela, que ela foi suspensa, que ela ficou doente.
E ela tinha os panos da costa, ela tinha tudo isso, ela ia me falando, me contando lá naquele baú, que eu não sei que fim deram nesse baú de minha avó, né? Que eu tinha todo o prazer de receber esse baú de presente dela, mas não sei o que foi, que fim que deram nesse baú. E nesses contos, ela foi me contando também histórias, lendas, contos, causos, tudo. Eu era muito... Eu fui criada por ela, então ela tinha esse trabalho de me contar histórias, contos, causos, e a história mais antiga do Quilombo Quingoma. Algo que eu pude ainda resgatar diante de tudo que ela me contou. E essa história mais antiga gerou uma cartilha, onde a gente conta a história mais antiga. Lógico, há outras histórias, mas essa é um resumo da história mais antiga do Quilombo Quingoma, para que não se perdesse, né? Caso acontecesse alguma coisa comigo diante da luta, eu ter já deixado aí para a comunidade quilombola do Quingoma de onde vem, qual é a sua origem.